Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para começar a criar os seus primeiros agentes e automatizações com inteligência artificial utilizando N8N. É bom você aprender o quanto antes essas habilidades de criação e implementação de sistemas e soluções para empresas ou para qualquer tipo de necessidade com inteligência artificial vai te colocar muitos passos à frente, já que rapidamente muitos cargos, muitos empregos vão ser trocados, justamente por isso que eu vou te ensinar nesse vídeo agora, pelos agentes de IA que podem executar diferentes tarefas repetitivas que têm um custo muito baixo e que podem fazer melhor do que um humano. Neste vídeo nós vamos cobrir temas de instalação do N8N, nós vamos falar sobre os seus módulos e nós, como é chamado, e vamos ver aí exemplos sobre como criar automatizações básicas, automatizações mais avançadas como uma base de conhecimento com a sua própria informação e logo utilizar em um chat que você pode colocar em uma página web ou em uma aplicação. Nós vamos ver isso já mais para frente. Vamos começar pelo princípio, vamos lá. O que é N8N? Software low code para a criação de fluxos de trabalho. Significa que você já tem aí aplicações pré-definidas, não precisa escrever código para criar diferentes aplicações e funcionalidades, porque os desenvolvedores já deixaram pré-definidas diferentes aplicações e você tem a interface amigável que você pode navegar e manejar essas aplicações sabendo o mínimo de código, tá? O mínimo de programação. Une agentes, ferramentas mais automatizações em uma única plataforma, ok? Então você vai ter aí agentes inteligentes, por exemplo, um agente que é responsável por fazer o atendimento ao cliente a uma empresa. E esse agente vai trabalhar com ferramentas, que são essas aplicações, e outras ferramentas que o N8N proporciona, aí nos seus módulos, nos seus nós, como assim dizemos, e permite você gerar diferentes automatizações aí em uma única plataforma, tá? Permite automatizar processos, introduzir agentes de IA dentro dos processos. Por exemplo, temos uma ferramenta que envia e-mail, temos um banco de dados com algumas informações e temos um agente de inteligência artificial que pode utilizar as informações para criar e-mails personalizados e utilizar a ferramenta de e-mail para enviar o e-mail para cada um desses clientes ou usuários, tá? É open source e auto-hospedável. Controle total sobre seus dados, você pode instalar ele localmente no seu computador, o que vai exigir aí memória, né? Vai exigir algo do seu hardware para que funcione bem, mas você também vai ter controle total dos seus dados, porque vai estar no seu computador, você não precisa compartilhar nada, tá? Conexão entre mais de 200 aplicativos, sem necessidade de programação avançada, como foi mencionado. Por que aprender N8N? Integra IA com automatizações, aproveita a combinação de inteligência artificial e automação para otimizar processos, como foi mencionado. Tudo que o Make tem, mais agentes, ou seja, não existe só o N8N, existem várias ferramentas como o Make, como o Zapier, entre outros. Existem várias maneiras de se aplicar e de se criar sistemas e soluções de inteligência artificial, como com Python, por exemplo, ou outras linguagens e frameworks, e etc. Tá? Mas a diferença do N8N é que nos proporciona os agentes de inteligência artificial que podem trabalhar com essas ferramentas, que podem trabalhar com dados e executar diferentes processos, tá? Inclusive podemos trabalhar junto com o Make, que é o antigo Integromat, que também serve aí para fazer automatizações e tem funções diferentes, e nós vamos vendo isso ao longo do caminho aí no canal e no clube da IA, tá? Então gera possibilidades de automação avançadas, agora com o poder de agentes para tarefas mais complexas. Agentes e multi-agentes é o futuro da IA, tá? Rapidamente os agentes vão substituir muitos cargos, tá? Muitos empregados aí dentro das empresas. Então, se você pelo menos está sabendo manejar os agentes, criar esses agentes, implementar soluções, você já está um passo à frente, tá? Você está garantindo, porque esses agentes e multi-agentes vão fazer as empresas economizarem bastante dinheiro, tá? E vão fazer as empresas terem melhores resultados, menos erros, uma maior produtividade, ok? Então, pensar nisso o quanto antes, se especializar nessa área, tá? Para controlar os agentes, seja para oferecer o serviço, seja para trabalhar dentro de uma empresa, enfim, tá? Preparação para o futuro, aprender agora nos coloca à frente.
preparando-nos para as tecnologias do futuro. Gratuito, se você quiser, N8N oferece uma versão gratuita, permitindo aprendizado sem custos iniciais, que é quando você coloca ela localmente, tá? Automatização com agentes da inteligência artificial. A utilização de agentes de IA para automatizar processos oferece vantagens significativas como aumento da eficiência e redução de erros dentro de um setor ou dentro de uma empresa e suas filiais, tá? Escalabilidade sem necessidade de aumento proporcional de recursos humanos, porque só o que você vai precisar é saber manejar os diferentes nós, saber manejar a inteligência artificial e saber controlar os custos para que as suas automações e suas integrações sejam aí altamente lucrativas, não consumam muito, tá? Então você consegue escalar sem necessidade de um aumento proporcional de recursos humanos, isso é muito interessante. Melhoria da experiência do cliente com respostas rápidas e personalizadas, que muitas vezes você teria que pensar ou teria que treinar toda uma equipe, e dessa vez, agora, só o que você precisa é juntar todas as informações em uma base de conhecimento, tá? Ver aí quais são as informações das empresas, as dúvidas que mais perguntam, quais são os maiores problemas, documentar tudo isso e a partir disso você já tem aí respostas de acordo com o contexto, de acordo com aquilo que o cliente, que a pessoa necessita, tá muito mais rápido, satisfazendo o cliente melhor, tá? Análise de dados para decisões mais precisas e embasadas. Então a IA já faz o análise de dados massivo que você tiver, relatórios e etc, tá? Você pode criar aí diferentes agentes com ferramentas especializadas para cada setor ou tarefa dentro de uma empresa, dentro de um fluxo, um processo para uma finalidade, tá? Redução de custos operacionais e otimização de recursos. Como foi dito, as empresas cada vez mais vão optar por treinar modelos de IA e inserir agentes em seus processos operacionais que pagar para pessoas e ter aí diferentes problemas, ter mais gastos, pagar mais impostos e etc, tá? Então faz também com que as empresas ganhem muito mais dinheiro, tá? Então ter isso em mente, além de otimizar os recursos. Alguns exemplos práticos: atendimento ao cliente automatizado. Já sabemos aí, temos os chatbots, mas agora nós vamos ter aí uma interação muito mais personalizada, tá? Muito mais capaz de satisfazer o cliente rapidamente, a ponto de que o cliente não saiba em nenhum momento que está realmente interagindo com uma máquina, com um robô, tá? Automação de processos administrativos dentro de qualquer setor, análise de dados e relatórios automatizados, marketing personalizado com sistemas de recomendação, ok? Agora vamos falar sobre como instalar o N8N. Em próximos vídeos eu vou mostrar as opções que nós temos mais econômicas, mais fáceis para utilizar o N8N, inclusive grátis, tá? De modo local, como nós temos aqui, proporciona mais controle e flexibilidade, maior controle sobre os dados e a infraestrutura. Controle dos dados, você tem total controle sobre onde e como seus dados são armazenados. É grátis, a instalação local do N8N é gratuita, ok? Instalação mais manutenção, requer esforços de instalação e manutenção por parte do usuário, então isso é uma coisa que você tem que saber e nós vamos ver em próximos vídeos aqui no canal. Mais personalizado, permite personalização total conforme as necessidades do seu ambiente. Já na nuvem, que é a opção padrão, que você pode criar uma conta, nós já vamos ver a página, tá? É de uso simples, configuração fácil, interface intuitiva, guardam os dados por você, a nuvem cuida do armazenamento e gerenciamento de todos os dados, fluxos de trabalho, ligação das credenciais, das suas APIs e etc, tá? Não é grátis, os serviços pagos dependendo da plataforma da nuvem escolhida, então tem seus limites e seus custos. Você vai utilizar a máquina deles, você não vai precisar fazer manutenção, você vai ter tudo sempre funcionando, tá? Atualizações automáticas, atualizações contínuas, sem necessidade de manutenção manual, de fazer a atualização como de modo local manualmente. Pouca personalização, limitações em termos de personalização da infraestrutura, já que você vai utilizar o que eles colocarem lá.
Pessoal, aqui eu estou dentro da página do N8N.io em preços e aqui nós podemos ver os planos, 24 euros por mês ou 60 euros por mês e te dá as execuções aqui, no caso 2.500 execuções, 10.000 execuções, né? Para quem está começando, esse plano inicial aqui é mais do que suficiente. Como eu falei para vocês, em próximos vídeos eu vou mostrar como você pode usar de modo mais econômico ou até gratuito o N8N, tá? Então aqui basta criar uma conta. Já estamos dentro do N8N e temos esta interface. Aqui aparece todos os workflows, todos os fluxos de trabalho criados nessa conta. Vocês não vão ver nada aqui quando você entrar com uma conta nova, mas eles ficam aqui. E o sistema de organização do N8N é um pouco deficiente, na minha opinião. A única opção que você tem aqui para poder categorizar ou organizar os seus fluxos são as etiquetas que você pode atribuir quando você está construindo um fluxo, e nós já vamos ver, ok? Aqui nós temos as credenciais de todas as aplicações que você tem conectada com a sua instância de N8N, então fica aqui Google Sheets, Google Drive, por exemplo, OpenAI, Gmail e etc. Aqui nós temos as execuções, que você pode ver todas as execuções, o status, quando foi, e qual foi o tipo de trigger, disparador, tá? Nós já vamos falar sobre isso, você consegue ver aqui também. Temos um botão aqui para criar o workflow e temos aqui a opção de criar credenciais. Então, se você quiser incluir novas aplicações, novas APIs para utilizar, você faz isso através da opção de criação de credencial. Tá? Aqui nós temos os filtros, como eu falei, sobre a organização. Se nós clicamos aqui, nós podemos apenas utilizar alguns filtros, como filtrar por tags. E aqui aparecem todas as tags que você inseriu. No caso aqui, e-mail, então me mostra todos os fluxos que estão organizados por e-mail. Tá? É importante que você organize bem todos os seus fluxos para você poder utilizar e organizar também por cliente ou por tipo de fluxo. Quando tiver bastante já tá, vai ajudar de qualquer maneira. Aqui nós podemos criar diferentes projetos, ou seja, para poder organizar também a criação ou desenvolvimento de um trabalho para uma empresa específica, um projeto específico, nós podemos ir adicionando aqui. No caso, nessa conta estão aqui os pessoais, ok? Essa é uma conta que está hosteada no N8N, mas eu utilizo mais dentro de um VPS e eu vou mostrar para vocês depois, tá? Aqui nós temos algumas opções, como o administrador painel e templates, tá? Aqui em settings nós conseguimos também modificar, por exemplo, para a cor black aqui, tá? Porque a conta padrão vem na cor branca, tá? Na cor clara. E aqui nós podemos ver templates, que tem um monte de templates de colaboradores aí, de usuários que vocês podem acessar. Como vocês podem ver aqui, mais de 1614 workflow. E você pode buscar aqui, por exemplo, e-mail, ok? E aí vai filtrar todos que são relacionados com e-mail. Ou aqui nós temos vendas ou marketing, temos diferentes filtros aqui. E se nós clicamos aqui, nós conseguimos ver informações sobre essas automatizações, esses fluxos, tá? Como funciona. Conseguimos ver imagem também dos componentes, tá? Se nós clicamos aqui, ok? Então podemos dar um zoom e analisar melhor como estão criados todos esses fluxos, o que estão utilizando e etc, tá? Ok, dentro do cenário vou mostrar algumas informações já importantes para vocês. Se nós abrirmos aqui esse nó ou módulo do Gmail, nós podemos ver que do lado esquerdo aqui nós temos input, no meio aqui nós temos o módulo Gmail com várias configurações e nós temos output. Então toda a informação, toda a automatização de informação, todo o fluxo de trabalhos, operações vai começar assim. Vai ter um input de um lado, vai passar por um processo, por uma ação que nós configuramos, determinamos, ok? E logo nós vamos receber essa informação, tratar dessa informação correta do jeito que nós queremos, tá? Como nós podemos ver aqui, nós temos esquema, table e JSON aqui em cima e mostra os mesmos dados, simplesmente que nós podemos ver de maneira diferente, tá? E dependendo do projeto, é mais interessante, dependendo do momento, ver JSON, por exemplo, para saber aí como nós podemos filtrar melhor ou cada dado, ou ver no estilo esquema para poder fazer as configurações. Por exemplo, aqui nesse módulo foi configurado
um assunto, aqui no caso esse módulo envia um e-mail, então foi configurado o assunto como recordatório de visita e aqui utiliza variáveis, tá? Que é o nome do dentista, por exemplo. Aqui embaixo nós temos uma variável dentista, a doutora Carla Novaes, que nós podemos arrastar e colocar essa variável aqui, tá? Então nós trabalhamos sempre com os dados do lado esquerdo, é o input, tá? Aqui nós vemos, ó, do lado esquerdo da aplicação, sempre vão entrar dados e vão passar por diferentes nós ou módulos nos quais nós vamos tratando, nós vamos direcionando esses dados para que nós possamos alcançar uma ação ou um resultado, tá? Enfim, sabendo disso, antes de seguir em frente, eu quero comentar mais alguns detalhes importantes sobre todos esses processos com vocês. Antes de entrarmos a criar nossa primeira automatização, vamos ver alguns detalhes importantes. Vamos começar falando sobre os triggers ou disparadores. O que são triggers? Nó de início, ok? Os triggers são nós responsáveis por iniciar os cenários no N8N. Eles disparam o fluxo de trabalho assim que a condição definida é atendida e você pode ter diferentes condições para que seja iniciado ou disparado esse trigger. Por exemplo, por horário, ok? Configurado para iniciar um processo com base em um horário específico. Chat, você pode através de um chat iniciar todo um fluxo, todo um cenário, tá? Com um trigger de chat que inicia uma ação com base em interações via chat, quando o usuário envia uma mensagem. Eventos acionados por eventos específicos em outro app, por exemplo, no Google Sheets, quando uma pasta é modificada ou atualizada, ok? Com base em notificações de sistemas externos ou mudanças em dados, como foi o exemplo que eu dei. Chamada de outro cenário, inicia um cenário quando é chamado por outro fluxo, permitindo encadear processos de maneira eficiente. Vamos ver quais são os triggers disparadores que nós temos para iniciar os nossos cenários no N8N. Aqui no cenário do N8N nós temos esse mais na parte superior direita, onde se nós clicamos nós conseguimos ver todos os nós. Só que o que aparece para nós aqui primeiro são os triggers, tá? Qual trigger você vai escolher para esse workflow, tá? E aqui nós temos vários triggers que podemos e devemos utilizar para iniciar esse fluxo, esse processo de trabalho. E nós temos o trigger manual. Se nós clicamos aqui, ele abre. E o que acontece é que sempre que nós clicamos aqui, manualmente vai executar esse fluxo de trabalho, ok? Em algumas ocasiões, para alguns projetos pessoais, principalmente, pode ser que você utilize quando você quer esporadicamente executar algo, mas também de qualquer forma você pode deixar isso programado. É uma das opções menos utilizadas. Aqui nós temos o trigger quando ocorre um evento em uma aplicação externa. Se nós clicamos aqui, nós vemos listadas diferentes aplicações. Tem Telegram, tem Bitly, tem um monte, Calendly, tem um montão aqui, discos que nós podemos utilizar para trabalhar o Facebook, Figma, ok? Tem bastante aqui. E agora voltando, nós temos on a schedule, que significa que funcione com uma programação. Se nós clicamos aqui, abre essas opções aqui para nós, schedule trigger, e aqui nós temos o intervalo. Nós podemos colocar por dia, segundos, minutos, horas, semanas, meses, ou um custom, um cron, para que isso funcione da maneira que nós programamos, tá? Aqui nós temos os dias. Se nós selecionamos dias, quantos dias, entre quantos dias deve funcionar? Bom, a cada um dia, tá? Qual horário? Meia-noite, 1, 2, 3, qual hora deve funcionar? Vamos dizer que nós trabalhamos com uma automatização para uma clínica, um consultório, onde nós vamos aí modificar um spreadsheet, um Excel, nós vamos modificar com dados dos clientes. Então, diariamente nós estamos modificando e logo depois, no final desse fluxo, é enviado um e-mail para o cliente. Nós vamos ver como montar esse fluxo, basicamente. Eu vou mostrar para vocês aqui. E vamos dizer que temos que verificar a cada quanto tempo foi modificado esse arquivo, esse spreadsheet, se foi adicionado
um novo paciente ou cliente, ou se foram modificados seus dados, para poder reenviar o seu e-mail ou coisas assim. Então, durante um horário selecionado, vai sempre disparar esse trigger, fazer que todo o fluxo funcione, tá? Também tem maneiras de que isso fique sempre funcionando, enfim, tá? Aqui nós temos essa opção de schedule. Se nós voltamos aqui, nós temos on webhook call, vemos que temos um get, temos aqui um método HTTP, podemos selecionar entre delete, post e etc. Nós vamos ver mais para frente também em outros vídeos mais avançados como utilizar, mas basicamente esse disparador funciona quando ocorre alguma coisa em outro lado, tá? Em algum lugar, em uma app externa, por exemplo, no WordPress. Ocorre algo no WordPress, vai fazer uma solicitação, um post ou um get HTTP e vai fazer com que o fluxo funcione, ok? Vamos ver aqui outro, nós temos on form submission. Se clicamos aqui, também vemos a opção e suas configurações. Basicamente funciona quando alguém preenche um formulário, tá? Se alguém preenche um formulário e inicia todo esse fluxo, que pode terminar de diferentes maneiras, com uma publicação, com um e-mail enviado, de infinitas formas, tá? Então, sempre que alguém preencher um formulário que nós colocamos em uma aplicação, em um site, será disparado esse trigger, tá? Vai funcionar esse trigger e disparar aí o fluxo. Então, vamos aqui ver também essa outra opção, when executed by another workflow, que significa que se você tem um outro workflow que está fazendo algo e chegou até um ponto que precisa continuar de outra forma, tá? Basicamente, nós podemos iniciar quando é executado por outro workflow, tá? Chegou em um ponto determinado que se execute esse, então poderíamos configurar isso por aqui também, tá? Temos aqui on chat message, como eu já tinha comentado com vocês, e aqui nós temos como deixar o chat público e etc. Nós vamos ver depois, mas basicamente é quando você envia uma mensagem, ativa todo esse fluxo, tá? Imagina que você quer fazer uma consulta através de uma web ou através do WhatsApp. Você iria utilizar um disparador similar a esse com o WhatsApp, tá? Um disparador de chat. Então, aqui nós poderíamos escrever, por exemplo, olá e receber aí já uma informação ou começar o fluxo, tá? Se nós clicamos aqui, Open Chat, nós vemos que abre um chat aqui. Vou escrever olá. Nós vemos aqui que o nó se executou com sucesso e não obtemos nenhuma resposta. Por quê? Porque não temos nada conectado. Tá ok? Aqui nós temos em cada nó diferentes opções para funcionar, para apagar esse nó. Podemos apagar ele aqui, levar para a lixeira, e também temos nos 3 pontinhos a opção de renomear, se nós quisermos, tá? Nós podemos clicar aqui e renomear como chat, beleza? Renomeamos e temos mais opções aqui de disparador, outras maneiras que nós clicamos aqui, e temos aqui a opção de e-mail para configurar por IMAP, disparador de erros, isso nós vamos ver, é o que nós vamos mais utilizar, tá? O restante aqui dificilmente assim se utiliza. Se nós quisermos utilizar eventos com outra instância de N8N, poderíamos fazer aqui também, tá? E aqui em outros servidores, tá? Com coisas que ocorrem em outros servidores. Beleza? Além dos triggers, nós também temos as ações, que é para a realização de tarefas. As ações são nós responsáveis por executar tarefas dentro das ferramentas e sistemas conectados ao N8N. Por exemplo, como nós vimos o nó do Gmail, ele executa uma ação, é uma ferramenta, um nó que executa uma ação de enviar um e-mail, como poderia ser também no Google Sheets, adicionar uma nova linha ou modificar um documento, modificar uma pasta, tá? Exemplos de ações no N8N: enviar dados para o Google Sheets, como foi dito, envia dados automaticamente para uma planilha do Google Sheets. Existem um montão de ações que você pode personalizar e realizar. Essas daqui são apenas
alguns exemplos: gerar texto com inteligência artificial, criar conteúdo de texto utilizando ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT ou outras, enviar um e-mail, envia e-mails automaticamente com base nas condições e parâmetros definidos nos nossos nós, nos nossos módulos, de acordo com as intenções e objetivos. Outras ações, o N8N oferece uma variedade de ações para integração com diferentes sistemas e plataformas, como banco de dados, CRMs, APIs para criar diferentes ferramentas, servir diferentes dados, inclusive para criar webs que monetizam com AdSense, por exemplo, que tenha um chat integrado para fazer consultas. Nós vamos falar sobre isso ainda nesse vídeo e muito mais. Beleza? Depois logo das ações, nós temos as condições, também pilar importante aí para que possamos construir fluxos, automatizações e soluções efetivas. O que são as condições no N8N? Refere-se à tomada de decisões. As condições são nós usados para tomar decisões dentro dos cenários, permitindo controlar o fluxo com base em determinados critérios. Por exemplo, se acontece X, faça Y. Executa uma ação somente se uma condição específica for atendida. Como eu falei para vocês, se a variável X for verdadeira, execute a ação Y, por exemplo, tá? Espere até que ocorra Z, espere até que termine um fluxo, ou espere até que você receba um e-mail, espere até que uma nova informação específica seja adicionada, tá? As possibilidades são infinitas e nós, como desenvolvedores de sistemas e soluções de inteligência artificial, temos que saber como desenvolver toda essa solução, criar toda essa lógica, desenvolver essa lógica de modo que a automação não custe muito, que custe o mínimo possível de recursos, de dinheiro, que seja fácil de manter, ok? Filtrar dados segundo uma condição, permite filtrar ou processar dados com base em critérios específicos. Por exemplo, dados que atendem a uma determinada condição são mantidos, enquanto outros que não atendem a essa condição são descartados. Ou, por exemplo, escolher caminhos. Por exemplo, se o e-mail é assim, que vai para etiqueta tal. Se o e-mail fala disso, que vai para outra etiqueta. Tá? Se a mensagem é positiva ou a cor é laranja, que ative isso. Tá? Então, você pode filtrar segundo diferentes condições. Outras condições, o N8N oferece uma variedade de formas para criar decisões dinâmicas, adaptando o fluxo à necessidade do usuário, e nós vamos ver isso em profundidade nos futuros vídeos e dentro do Clube da IA. Agora que nós já vimos todos os pontos principais, todos os pontos básicos do funcionamento do N8N que nós temos que ter em consideração para fazer funcionar, nós vamos criar um fluxo aqui, um cenário desde zero, para ver como funciona utilizando aí informações básicas. E para começar, nós vamos adicionar um trigger, que será um evento de app, e vamos colocar aqui Sheets. Vamos buscar o Google Sheets, conforme nós podemos ver aqui, clicamos e abre os triggers relacionados ao Google Sheets. Nesse caso aqui nós temos on-row add, on-row update ou on-row add or update, quer dizer, quando uma linha nova seja adicionada, quando uma linha seja atualizada ou quando uma linha seja adicionada e atualizada. O que nós queremos fazer aqui é um exemplo de um recordatório de visitas muito simples para uma clínica, tá? Só para vocês verem como é que funciona, por onde vão os tiros. E nesse caso nós vamos utilizar o on-row add or update. Por quê? Vou explicar. Mas antes eu quero te convidar a participar do clubedaia.com, a nova plataforma que eu estou lançando, relacionada com conteúdos de inteligência artificial, desenvolvimento de lógicas de sistemas. Você vai aprender a trabalhar sem ter conhecimentos profundos de programação e será capaz de criar sistemas complexos para poder implementar esses sistemas em diferentes tipos de projetos, vender esses sistemas para empresas, colocar esse novo serviço no seu portfólio, no portfólio da sua agenda, tá? Serão conteúdos aí densos, conteúdos semanais, assim como eu faço na WebVip, que nós estamos aí 10 anos já de WebVip, de conteúdos semanais sobre SEO.
eu procuro entregar o melhor conteúdo, compartilhar com você o melhor conteúdo e você vai se formar e se transformar em um profissional de inteligência artificial, que é muito importante hoje, tá? Então tem uma promoção rolando aí no lançamento. Se você está vendo esse vídeo mais no futuro, já está lançado, você pode perguntar para mim por novas promoções. E se você está vendo esse vídeo agora antes da plataforma ser lançada, que vai ser lançada daqui a alguns dias, também vai ter uma promo super especial aí com preço super reduzido para quem entrar no lançamento e vai pagar esse preço para sempre, tá? Depois, claro, de acordo com todo o material que nós vamos colocando, de acordo com todo o trabalho que nós vamos fazendo e lives semanais que nós pretendemos fazer também, esse preço vai subir, tá? Porque nós também vamos colocar aí todos os nossos fluxos e todo o fluxo que a galera quiser compartilhar. Então participe para você estar sempre dentro do que rola com a inteligência artificial. Então você vai estar capacitado a desenvolver todos os sistemas aí e aprender inteligência artificial de forma prática e efetiva, tá? Ok, entramos aqui no Google Sheets. Basta selecionar, apertar Enter e vai aparecer aqui para nós. Então nós vamos conectar a credencial para conectar com o nosso Google Sheets, com os nossos documentos do Drive, tá? Nós temos que ir lá na credencial, conectar aqui o Google Sheet, a autenticação, e temos aqui um mode onde podemos estabelecer, como eu falei para vocês também, diretamente, como é o primeiro trigger, em quanto tempo vai verificar se houve alguma mudança ou atualização na pasta, tá? Então nós colocamos aqui a cada minuto, a cada hora, uma vez por dia e etc. Podemos selecionar aqui, vou deixar a cada hora e aqui nós selecionamos qual o documento que nós queremos. Temos as opções aqui from list, by URL, by ID, from list. Vamos aqui selecionar um documento que eu já tenho pré-feito lá no Drive, nós já vamos ver ele, tá? Então seleciono aqui o documento pacientes, lembrando que o que nós queremos fazer aqui é uma automatização muito simples com inteligência artificial que vai enviar um e-mail para os pacientes para recordar das visitas, ao mesmo tempo que com facilidade nós vamos inserindo os dados dentro de um Google Sheets. Então aqui eu tenho a folha Sheet, que é a opção que nós podemos escolher sobre a folha da planilha, tá? Se é a folha 1, a folha 2, qual é o título da página, então nós vamos utilizar página 1. E aqui o trigger on dispara quando uma nova linha é adicionada ou atualizada. Aqui include in output new version, old version, ambas as versões. Deixamos aqui somente a nova versão. E teríamos aqui opções de propriedades que nós vamos ver isso em outro momento, tá? Se nós vamos aqui no Google Sheets, temos algumas colunas que eu configurei de acordo com a necessidade do negócio, de acordo com a necessidade da automatização, da solução que nós queremos dar. Imagina que, claro, isso é um exemplo muito simples para vocês verem como funciona. Geralmente os lugares também já têm sistemas, nem todos, né? Alguns lugares já têm sistemas diretamente, mas imagina que é uma clínica odontológica e que atende vários pacientes. Então, rapidamente a secretária, a pessoa encarregada pode preencher aqui, ou até mesmo o próprio cliente pode inserir seus dados em alguma base de dados, em algum agente, tá? E logo passar e preencher esses dados aqui. Tem o nome aqui, ó, Carlos, o e-mail, seria o e-mail do cliente, endereço da clínica, então tá aqui Rua da Alegria, 30, Tatuapé, São Paulo, telefone da clínica, o tipo de tratamento, horário da visita, a data da visita, o dentista, e poderíamos colocar os dados que nós quiséssemos aqui para poder montar depois o e-mail personalizado que vai enviar para ele todos os dados necessários que o negócio necessita para fazer um controle. Então, à medida que essa secretária vai colocando aqui nomes e esses dados de todo mundo, que ela vai marcando, automaticamente ela não precisa enviar um e-mail, já é enviado um e-mail para o usuário e pode ser enviado esse e-mail, por exemplo, 2 dias antes, um recordatório adicional, 3 dias antes, tá? Se pode fazer dessa maneira. Então, cada vez que preencher aqui, vai disparar o fluxo, tá? Então, isso na automatização simples, não estamos aí firmando nenhuma configuração para que seja 2, 3 dias antes. Isso nós vamos ver com bastante detalhe essas programações no Clube da IA, tá? Que são conteúdos mais densos, mas eu também vou trazer bastante conteúdo aqui. Então, beleza, uma vez que nós temos isso, nós temos aqui página 1, que é a folha do Sheets, como eu falei para vocês, e o nome do arquivo aqui, que é pacientes, que é o que eu selecionei aqui. Agora o que nós temos que colocar aqui, temos que colocar um modelo de mensagem, tá? E se nós clicamos aqui em Advanced AI, nós conseguimos ver diferentes tipos de IAs, de módulos de inteligência artificial que nós podemos utilizar, tá? Por exemplo, aqui nós temos o agente, temos aqui embaixo o OpenAI,
onde nós temos diferentes aí nós que nós podemos utilizar do OpenAI. Temos Basic LLM Chain, que é a mesma coisa que você utilizar ChatGPT e outros modelos integrados dentro do mesmo sistema. Você pode trabalhar, é bem próximo ao ChatGPT, também é bem utilizado. Extrator de informação para responder perguntas a partir de uma base de dados, de uma base de conhecimentos que você pode criar. Análise de sentimentos, resumos, classificadores de texto, tá? E aqui temos outros nós de inteligência artificial, que é quando a IA realmente pode agir entre todas essas ferramentas ou tem essas funções nessas ferramentas, tá? Tem funções de IA, então nós temos aqui diferentes opções. Para esse nós vamos utilizar aqui OpenAI Message Assistant, ou GPT, que nós queremos criar uma mensagem de acordo com os dados do paciente e enviar por e-mail, tá? Então clicamos aqui e aqui nós temos várias opções. Temos Message a Model, clicamos aqui, tá? E temos que conectar também a nossa credencial da OpenAI. Conectamos, selecionamos ela aqui. E qual o recurso que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar como um assistente ou simplesmente criando mensagens de texto com imagem, áudio, chamadas de API ou arquivos. Vamos selecionar aqui texto, porque o que nós queremos é criar um texto, criar um conteúdo específico a partir de dados, tá? Operação, mandar uma mensagem, tá? Criar uma mensagem do modelo, tá? E aqui nós poderíamos fazer uma chamada para API também, classificar texto e diz modelo from list. Escolhemos aqui e vamos escolher o modelo que nós queremos. O GPT-4 Mini é o mais barato e óptimo para esse tipo de tarefa, até que não é tão complexo. Nós queremos só mandar um e-mail e é importante ter em conta os custos quando nós estamos criando a lógica da automatização da solução para o cliente, quais os custos que nós vamos enfrentar e como diminuir esses custos para que tudo seja mais lucrativo, tá? Então o GPT-4 Mini nós não vamos gastar aí praticamente nada aí. E aqui nós temos um prompt que temos que criar para que esse nó funcione, execute a ação. Lembra que eu falei para vocês? Do lado input nós temos a informação, sempre do lado esquerdo vai entrar as informações, é um input, e logo no meio do módulo nós temos as configurações que vai gerar uma ação e a saída que nós esperamos, tá? Então, se nós clicamos aqui, clicamos e arrastamos, nós podemos aumentar e escrever um prompt para que esse modelo, OpenAI GPT-4 Mini, trabalhe de acordo com esses dados, com esse prompt que nós vamos colocar aqui, tá? Então, vou colocar aqui, você é um assistente de uma clínica odontológica muito gentil e prestativo, vírgula. Crie um e-mail recordatório de visita para os pacientes, tá? Ponto. É um prompt muito simples, nós podemos trabalhar com prompts muito mais complexos que realmente funcionam. Tem gente que acha que prompt é bobagem, mas não é. É muito sério a engenharia de prompts e nós vamos ver muito sobre isso no Clube da IA, tá? Então aqui é um prompt simples que serve para o nosso objetivo. Vou dar informações para ele, vou dizer: as informações que você tem são as seguintes, dois pontos. E quais são as informações que nós temos? Nós temos aqui então nome, e-mail, endereço, copiamos isso daqui, coloco aqui, vou dar uma ajeitada. Pronto, já tenho tudo organizado aqui, coloquei uma coluna, dois pontos, temos nome, e-mail, endereço da clínica, telefone, tratamento, horário da visita, data dentista, que são dados que nós temos que pensar antes. Quais dados são úteis enviar ao usuário? Quais dados o usuário precisa receber para que fique tudo bem recordado, tudo bem legal. Então nós temos aqui e nós vamos criar as variáveis, tá? Aqui nós temos duas opções, temos fixed e expression, tá? Fixo e expressão. Nós queremos trabalhar com expressões, porque se nós trabalhamos com fixo, você sempre vai ver esse tipo de opção aqui. Se nós trabalhamos com fixo, é só o texto, tá? O texto não vai mudar, ele é fixo, essa informação é fixa, tá? Em algum momento pode ser útil, mas nesse caso, como nós vamos ter vários pacientes, nós temos que trabalhar com expressões, porque expressões nos permite trazer variáveis, tá? Vai mudar aí dinamicamente. Então aqui nós estamos descrevendo, faz parte do prompt, quais são essas variáveis, e logo nós vamos incluir aqui para que o modelo possa utilizar elas para trabalhar. E de onde nós tiramos essas variáveis? Aqui nós já temos preenchido um exemplo, conforme vocês podem ver aqui. Tá? Então, nós vamos testar com esse exemplo que nós estamos criando primeiramente, quando estamos criando um sistema, uma solução de IA. Primeiro fazemos o protótipo também, vamos criando um exemplo e vendo como funciona e desenvolvendo esse sistema. Tá?
Então aqui nós queremos obter essas variáveis, que é o nome, o e-mail, o endereço da clínica, telefone e tal, já declaramos elas aqui. Nós vimos aqui que no input, data yet, não tem dado de entrada ainda, tá? Se nós clicamos aqui, nós temos a opção de executar o nó anterior, que seria quando é adicionada uma nova informação aqui, diz para o fluxo, tá? Então aí tem dados de entrada, certo? Vamos fazer isso, vamos executar esse nó aqui. E aqui nós já podemos observar os dados de entrada. Vemos aqui o nome, Carlos José, e-mail, tal, endereço da clínica, tal. Vemos todos os dados. Se tivesse mais pacientes, nós teríamos tudo aqui embaixo, tá? Um embaixo do outro. E como vocês sabem, podemos ver isso aqui como um JSON e etc. Agora o que nós vamos fazer é, aqui no modelo esquema, nós vamos arrastar a variável aqui de nome para cá, ok? Então vamos arrastar a variável para cá, eu vou mudar aqui para expressão, ok? Descemos aqui, clico aqui na frente do nome e arrasto o nome para cá, ok? Arrasto o e-mail, dou um espaço aqui, tem que dar um espaço se nós queremos deixar tudo bem organizadinho, é sempre melhor deixar com espacinho. Aqui nós temos o telefone da clínica, tratamento, horário da visita, data e o nome do dentista que vai tratar o paciente. Já temos todas as variáveis aqui, então o que vai acontecer? Que sempre vai pegar a variável de cada um, tá? De cada um desses cabeçalhos da coluna, sempre vai pegar aí de cada linha, tá? Aqui nós temos user e system, ok? Nós temos o prompt e temos aqui system para dar instruções para o sistema. Aqui onde está user, nós vamos mudar para sistema, porque isso são informações para o sistema, tá? Se nós quiséssemos adicionar aqui algo mais, por exemplo, como usuário, poderíamos, ok? Então vamos colocar aqui system e já temos aqui tudo certo. Temos simplify output e o que faz isso é simplificar a saída, tá? Se nós colocamos simplify, nós vamos receber saídas muito mais simples aqui, muito menos dados, que pode ser suficiente para trabalhar com algum projeto. Se nós queremos uma saída mais completa, com mais dados, vem muito mais cabeçalhos e etc., nós podemos desativar aqui para que não envie simplificado, tá? E se quisermos que o conteúdo tenha uma saída como JSON, que alguns projetos requerem, nós podemos selecionar aqui para que nos entregue uma saída no esquema JSON, para que possamos depois trabalhar com APIs e etc., tá? Agora nós clicamos aqui fora e já temos o modelo configurado. Agora vamos configurar o Gmail para que possa receber esses dados do OpenAI e enviar o e-mail. Clicamos aqui, colocamos aqui Gmail e send a message, tá? Esta função do Gmail. E se nós quiséssemos trabalhar com outros tipos de e-mail, existem outros nós que nos permitem, tá? Conectamos aqui a conta do Gmail em questão. Qual é o recurso? Vamos enviar uma mensagem. Qual é a operação? Enviar, né? Qual é o recurso? É mensagem. Se nós quiséssemos etiquetar ou criar um rascunho, por exemplo, tem a opção aqui. Operation Send, enviar essa mensagem para. Então aqui nós precisamos executar os nós anteriores para poder pegar aí a expressão do e-mail, tá? Para que sempre envie para o e-mail certo do usuário, tá? Então o que é que nós podemos fazer aqui? Clicar para executar o nó anterior e nós vemos aqui, ó, que já vem várias opções que nós não colocamos o cabeçalho simplificado, os dados simplificados. Quer ver? Aqui, se nós clicamos aqui e colocamos para simplificar a saída e testamos o passo, vem menos dados aqui, como vocês podem ver, tá? Vem só o conteúdo e nada mais. Então, aqui nós já temos um exemplo perfeito, ó. Aperto aqui Test Step e temos muito mais dados aqui, quantidade de tokens, etc. para ver aí com quais informações estamos trabalhando, se estamos obtendo as informações que queremos, ok? Voltamos aqui para o nó do Gmail. Então aqui vamos pegar a variável do e-mail que podemos localizar aqui do lado esquerdo na entrada de dados, tá? Vamos aqui em Google Sheets Trigger e temos aqui, ó, e-mail, arrastamos aqui, tá? Para que sempre envie para o e-mail correto. E vemos aqui já essa variável, .item, .json, .email, tá? Dizendo que parte a partir do Google Sheets, ok? Agora colocamos aqui assunto, podemos escrever algo fixo se nós queremos também, ou utilizar expressões. Vamos utilizar expressões e também podemos escrever algo. Eu vou colocar aqui recordatório de visita e vou colocar aqui o nome do dentista, tá? Vou arrastar a variável aqui, vai ficar recordatório de visita, doutora Carla Novaes, recordatório de visita, doutor tal, tá? Então, arrasto aqui, já temos a variável, deixamos aqui o e-mail tipo HTML para que seja tudo completinho e a mensagem nós vamos buscar aqui de conteúdo, tá?
onde foi conteúdo gerado, aqui em cima pelo modelo da OpenAI, tá? Então, dependendo dos módulos, os nós que nós estamos utilizando, nós podemos ir abrindo os inputs aqui para trabalhar com esses dados. Pegamos aqui content, ok? Arrastamos aqui e sempre vai ser uma mensagem diferente baseada no dado do usuário, como já foi dito. Clicamos aqui fora e dessa maneira nós já teríamos tudo. Nossa primeira automatização com inteligência artificial de modo muito simples. Para fazer funcionar aqui, para testarmos, vamos testar clicando em Test Workflow, mas sabemos que isso vai funcionar a cada minuto, a cada hora que nós estipulamos, ok? Como eu configurei com o meu e-mail, eu deveria clicar aqui e receber um e-mail do modelo agora da maneira que nós queremos. Clicamos aqui. Começou a executar aqui, fez o trabalho com o OpenAI, logo passou ao Gmail e temos aqui um status de Workflow Executed com sucesso, executado com sucesso. Tá? Podemos clicar aqui em execuções, ó, e vemos todas as execuções, podemos ver essas execuções em tempo real. Se alguma falha, nós podemos ver aqui e que todas estão atualizadas. Tá? E se nós clicamos aqui, volta de novo aqui para onde nós estávamos. Tá? Então, agora vamos verificar o e-mail que chegou. Temos aqui o e-mail recordatório de visita à doutora Carla Novaes. Lembrete da sua consulta odontológica com a doutora Carla Novaes, expressado Carlos José. Esperamos que esteja tudo bem com você. Este é um lembrete sobre sua consulta de tratamento de canal agendada com a doutora Carla Novaes. Sabemos que a sua saúde bucal é importante e estamos ansiosos para atender você. Detalhes da sua consulta: data tal, horário tal, Rua da Alegria, Tatuapé, telefone da clínica tal. Gostaríamos de lembrá-lo de chegar um pouco mais cedo para completar qualquer formalidade necessária antes do início do seu tratamento, etc. Estamos ansiosos para vê-lo em breve. Aqui aparece seu nome, seu cargo, clínica odontológica, porque nós não deixamos claro no prompt como nós queremos que finalize o e-mail, tá? Então nós temos que colocar, sempre termine com cumprimentos, doutora Jussara, cumprimentos, doutora Carla, por exemplo, tá? Então ficaria, e aqui mostra que o e-mail foi enviado por N8N e isso você pode desabilitar lá para que não apareça, tá? Se você vai aqui no Gmail, aqui embaixo você tem a opção Append N8N Attribution. Clica aqui e não vai mais aparecer no rodapé do seu e-mail a atribuição do N8N, tá? Se não aparece esse botão, entra aqui que você vai ver essa opção aqui em cima. Beleza? Bem, seguimos adiante e vamos falar sobre as bases de conhecimento RAG, RAG. O que é RAG? Retrieval Augmented Generation. Retrieval significa recuperação. Encontra informações importantes a partir de fontes externas, como banco de dados, documentos ou sites, para apoiar a geração de respostas mais precisas. Augmented significa aumenta o conhecimento do modelo com as informações recuperadas, permitindo que o modelo tenha acesso a mais dados do que apenas o seu treinamento inicial. Generation, geração, utiliza IA para gerar uma resposta com base nas informações recuperadas e aumentadas, fornecendo uma resposta contextualizada e relevante. Então, se você já tem um modelo, por exemplo, o ChatGPT, e você sobe um documento lá para interactuar com esse documento, você está fazendo um RAG. Você está aumentando o conhecimento do ChatGPT quando você envia um documento para interactuar com ele, e logo você pode recuperar informação, que seria o retrieval, ok? Desde uma base de dados, vamos dizer, no caso do ChatGPT também vai para uma base de dados, tá? E logo utiliza a IA para gerar uma nova resposta ou para incluir uma maior riqueza de informação, tá? Através da geração com a IA em cima desses dados, ok? Então isso é o RAG. Você pode subir qualquer documentação em uma base de dados e logo interactuar com ela. Vamos dizer que você tem uma empresa e quer automatizar a parte de atenção ao cliente. Como já foi mencionado nesse vídeo, você cria esse documento com todos esses conhecimentos necessários para que a IA possa gerar respostas apropriadas às solicitações, dúvidas dos clientes, ok? Bases de dados vetoriais, isso é importante entender. O RAG precisa armazenar a informação e encontrá-la de forma eficiente. Isso é conseguido transformando os dados, texto, seja lá o que for, em vetores, ok? Por exemplo, uma palavra como dental poderia se converter em vetor como? Aqui nós temos o exemplo em vermelho. Isso daqui seria um vetor e cada vetor são compostos aí de milhares de números, depende do tipo de vetor, poderia ser o mais comum até 1536, tá? A dimensão do vetor. Então aqui, o que acontece?
nós transformamos os dados em números para que a inteligência artificial possa entender isso melhor, ok? Então ela trabalha em cima de vetor e através dos vetores, quando quer encontrar a semântica, entender o contexto, vai utilizar os vetores mais próximos, os números mais próximos daquilo que se encontra a busca do usuário, tá? Dentro do N8N temos vários passos a seguir. Enviar os documentos para a base de dados. Como eu mencionei para vocês, existem várias bases de dados, existe Supabase, Pinecone e muitas outras, tá? Nós vamos trabalhar mais com Pinecone e Supabase, ok? Dataloader é um nó que é responsável por enviar a info para a base de dados. Então nós temos aqui na imagem default Dataloader, é um módulo que vai enviar a info, vai preparar a info para a base de dados vetorial, tá? É uma base de dados vetorial, Supabase, Pinecone, e nós vamos transformar os dados em vetores para subir para essa base de dados vetorial para que possamos acessar depois com inteligência artificial e gerar respostas, tá? Então temos um módulo de default data loader que ele vai preparar todo o documento, ok? Para subir para a base de dados de maneira correta para que a IA possa entender, porque um documento inteiro completo é muito grande, tá? Então também usamos o Text Splitter, o responsável por dividir os dados para que seja mais simples injetar BD em chunks, tá? Ou chunks. O que são chunks? São pedaços, cachos de documento que são realizados, são cortados, tá? Então nós temos um documento com várias páginas, uma base de conhecimento grande. Nós vamos transformar em chunks através aqui do Text Splitter, conforme vocês podem ver aqui embaixo, e logo em formato de chunks vai ser devolvido aí para o default data loader, que vai carregar isso, enviar para a base de dados esses chunks de maneira correta, tá? Aqui nós temos uma ferramenta do Hugging Face e eu já vou mostrar para vocês. Vamos entrar aqui. Aqui no HuggingFace.com nós temos uma ferramenta que é Chunk Visualizer e reflete, demonstra muito bem isso que eu estou tentando explicar para vocês. Aqui nós temos um texto e logo nós temos aqui embaixo método de corte em chunks, tá? Método to split chunks. E se nós clicamos aqui, nós temos algumas opções. Temos o LangChain Character Text Splitter e o LangChain Recursive Character Text Splitter. O mais utilizado é o Recursive Character Text Splitter, que trabalha com os separadores aqui também, em formato de expressão regular, tá? Isso mais para frente vocês vão entender, mas são códigos, tá? Que diz para utilizar esse método e cortar onde? Cortar quando terminam parágrafos, tá? Esse NN aqui significa corte quando termine um parágrafo, ou aqui o N corte quando termine uma linha completa, tá? Para não cortar em qualquer local e o texto ficar sem sentido, tá? Então, utilizando esse método, o texto é cortado sempre em parágrafos ou linhas completas, tá? E aqui também tem string para espaços vazios e etc, para que não perca o mínimo de contexto, tá? Para que fique o mais contextual, logicamente, possível. Então aqui nós temos a função character count, se nós queremos cortar esses chunks em tokens, como nós podemos ver aqui, ou character count. Dependendo se o documento é muito grande ou você vai fazer projetos mais avançados, você vai lidar com token, tá? Para projetos mais comuns, o character count já serve bem para refletir aqui. E aqui nós temos chunk length, o tamanho do chunk que nós queremos que corte, ok? E nós temos de 50 a 500 caracteres, tá? Então a cada 200 caracteres ou que você colocar aqui, tá? Dentro da lógica aqui dos separadores, ele vai cortar, tá? Não vai ser exatamente 200, mas vai ser aqui utilizando o método também, tá? E aqui nós temos overlap between chunks, que o que significa isso? Ó, vai cortar no fim dessa oração, tá? Mas existe uma sobreposição do segundo cat, do segundo chunk, com o primeiro, tá? E nós podemos definir aqui quantos caracteres, tá? Ou melhor, qual overlap que nós queremos entre o primeiro chunk, o primeiro cacho e o segundo cacho do documento, tá? São 12, 13, 14, quanto maior sobreposição nós vamos ter. Então imagina que nós temos dois chunks aqui. Nós regulamos o overlap para que o segundo tenha um pouquinho do primeiro e o primeiro tenha um pouquinho da informação do segundo, tá? Conforme nós aumentamos o overlap, mais nós vamos
aumentar essa sobreposição, ok? Dos conteúdos iniciais do segundo chunk com a finalização ou do meio para baixo, não sei se vocês estão compreendendo bem, do primeiro chunk. Então sobrepõe para quê? Para que a IA possa localizar informações sem perder, já que os chunks vão estar separados, existe esse overlap. Se você tem um documento muito grande, a tendência é que você corte aqui com maior chunk length e um maior overlap, tá? Porque aí você precisa de mais contexto. Se o documento é menor, você pode usar menor overlap e um corte menor também para que tenha informações mais precisas, tá? Isso daqui geralmente você tem que ir provando com o seu documento para ver como as informações voltam, tá? E aqui nós temos um output que separa em um mapa de cores, como ficaria, por exemplo, nessas configurações o chunk 0 do texto. Então o chunk 0 seria essa parte, tá? Chunk 1 aqui já seria outra parte em outro lado que está aqui para baixo, mas eu não vou conseguir mostrar. Chunk 2 já seria aqui, ó, primeira linha, até ali, até aqui seria o chunk 2. Então, se você faz uma pergunta e busca alguma informação, ele vai buscar nos chunks, então ele vai encontrar os chunks mais próximos com a sua semanticamente e contextualmente com o que você está fazendo, tá? E logo vai gerar uma resposta, ok? Então nós vemos aqui, ó, os diferentes chunks no qual seriam cortados. Nós podemos aumentar aqui o overlap e podemos aumentar aqui e vamos ver que os chunks vão ficar mais largos. Por exemplo, aqui, ó, chunk 2, poderíamos aumentar ainda mais, ó, tá, chunk 8, chunk 6, bem maior já, tá? Então é isso, ok? É assim que funciona. Entendendo isso, que temos que transformar os dados em vetores, que são números, temos que enviar para uma base de dados vetoriais, que temos alguns processadores, o data loader, temos o text splitter, que transforma em chunks, vemos agora como funciona. Temos que conectar também um modelo de embedding que traduz o texto para vetores. Muitos de vocês já devem ter visto na OpenAI modelos de embedding disponíveis, por exemplo, EIDA 002, embedding large ou small. Então, esses modelos servem para pegar esses dados em chunks e transformar em embeddings, ou seja, transformar em vetores, tá? Aqui nós temos a foto, tá? Todos conectados com o Pinecone aqui no caso, que é a base de dados vetoriais, tá? Então, como eu falei, a informação vai chegar aqui pela esquerda, vai passar pelo Pinecone aqui no caso, vai ser realizado um text splitter transformado em chunk, vai ser esses chunks preparados, ok? Para ser enviados junto com os embeddings, vai se preparar o data load e os embeddings, tá? Os embeddings vai ser enviado também para o data loader, que vai subir tudo isso aqui, tá? Que vai subir os embeddings aqui, nós vamos colocar um modelo, como eu falei, de embedding da OpenAI ou outro, que vai transformar esses dados em bases vetoriais, e aí vão subir aqui no Pinecone no caso, ok? Temos aqui o passo 2, encontrar os documentos dentro da base de dados. Uma vez que já temos isso, usamos ferramentas como Answers Question with a Vectors Tool, conforme vocês podem ver aqui na foto, e conectamos o modelo de embedding, como já foi mencionado, que traduz o vetor a texto, tá? Isso daqui já na parte do agente também, quando nós estamos já com a base de dados vetoriais completa, ou seja, já subimos o documento. Já na parte de automatização com o agente, nós vamos utilizar um módulo, que é esse Answer Questions, com uma Vector Story, responda questões utilizando uma base de dados vetorial, tá? Então aqui nós vemos que ele vai conectado com o Pinecone Store, que vai ceder aí o índice de vetores que nós acabamos de subir, ok? Que já convertemos lá com text splitter, etc. Então, os embeddings também vai tratar de ajudar nessa busca correta. E esse modelo que você liga aqui também é o que vai trabalhar para buscar na base de dados corretas, tá? Então vai chegar aqui a pergunta, ok, do cliente, o chat, e vai ser buscado aqui através do modelo na base de dados vetoriais, vai gerar o embedding e através desses embeddings ele vai gerar a resposta final, ok? Ok, agora que entendemos que se temos um documento, seja PDF, texto, Excel, seja lá o que for, nós temos que transformá-lo em vetores para poder utilizar como RAG, fazendo consultas com agentes dentro de uma base vetorial. Vamos ver aqui como criar uma conta na base de dados vetorial para que nós possamos criar um RAG simples para que vocês vejam o funcionamento e sejam capazes de criar um RAG para vocês também. Estamos aqui na página do Pinecone, como nós podemos ver aqui, The Vector Database,
nós podemos começar grátis, tá? Tem um plano grátis aí que dá pra gente usar bastante para projetos mais simples e logo se precisar, sempre podemos escalar os planos, ok? Então se vamos atender vários clientes, nós podemos utilizar um plano só de Pinecone ou de outra base de dados e aí ir colocando diferentes índices, tá? Podemos fazer dessa maneira também. Aqui nós vamos criar uma conta gratuita no Pinecone, o seu plano grátis já vai ser suficiente para nós inicialmente e é também um serviço mais simples de implementar ao princípio, tá? Então criamos uma conta aqui, fazemos login. Uma vez criada a conta dentro do Pinecone, nós vamos sair em uma tela como essa aqui e o que nós temos que fazer é clicar aqui em Create Index, ok? Clicamos aqui e vamos dar um nome para um index. Eu vou colocar o nome aqui, por exemplo, de semana, embedding 3 large, embedding 3 small. Vamos selecionar aqui o embedding 3 small, que já é mais do que suficiente para documentos pequenos, para um RAG pequeno, tá? E conforme nós podemos ver aqui, a dimensão 1536, que são os vetores que eu tinha comentado com vocês, tá? Cada vetor pode ter até aí uma dimensão de 1536 números, tá? Então aqui nós deixamos como está e clicamos em Create Index. E aqui já criou o nosso index, como nós temos aqui o nome semana. Esse index é a nossa base de dados onde serão guardados os embeddings, tá? E aqui não temos nada ainda, então vamos lá no N8N começar a criar esse RAG, uma vez que nós já temos aqui a base de dados. Temos que pegar a APK também aqui, tá? Então se nós clicamos aqui, nós podemos pegar a nossa APK. Quando nós criamos a conta, já dão a nossa APK ou nós podemos criar uma nova aqui, ok? Ok, aqui no N8N nós temos que adicionar a credencial do Pinecone para conectar com ele, ok? Então vamos aqui em Overview e aqui nós temos a opção Create Credential, tá? Clicamos aqui e aqui nós buscamos Pinecone. Pinecone API, continue. Colocamos aqui a API do Pinecone e salvamos, tá? Vai fazer um teste de conexão, vai mostrar que está tudo ok. Tão simples quanto isso. Agora vamos aqui criar um workflow e o que nós temos que fazer aqui é utilizar um disparador para quando um documento seja criado ou haja modificações em uma pasta, que esse fluxo comece, tá? Então nós vamos clicar aqui, vamos buscar Drive, temos aqui o Google Drive e temos os triggers quando ocorrem mudanças em um arquivo específico ou quando ocorrem mudanças envolvendo uma pasta específica. Vamos utilizar nesse caso quando ocorrem mudanças envolvendo uma pasta específica, onde nós podemos subir diferentes documentos. Cada vez que se sobe um documento, ocorre uma mudança na pasta, tá? Então clicamos aqui, conectamos o nosso Google Drive, tá? A credencial do nosso Google Drive aqui. O molde deixamos aqui a cada 1 hora, por exemplo, tá? E aqui nós temos o trigger, mudanças quando envolvem uma específica pasta. Selecionamos aqui essa pasta, então essa pasta eu já tenho aberta no Google Drive, tá? Vamos ver. Aqui eu estou dentro do Google Drive conectado e tenho uma pasta chamada tarefas, ok? Dentro dessa pasta eu tenho esse documento dias da semana, ok? Que eu criei aqui só para vocês verem um exemplo. Vamos abrir esse documento. Ok, então esse é o documento, eu tenho aqui lista de dias do mês com compromissos, tá? Então tem aqui dia do mês e compromisso. Dia 1, reunião com a equipe sobre o projeto A. Dia 2, entrevista com o cliente B. Dia 3, apresentação de informe financeiro. Dia 4, segmento de provedores de software. E assim por diante. Esse documento poderia ser qualquer coisa. Poderia ser uma base de dados de bulas de remédio, por exemplo. Vamos dizer que você quer criar um projeto onde as pessoas podem buscar informações sobre bulas de remédio, uma página web e monetizar com AdSense, tá? Ao invés de você fazer como sempre foi feito, separar por ordem alfabética, a pessoa ter que ir clicando, etc. Tem uma página com algumas informações e um chat onde a pessoa pode buscar qualquer informação sobre essas bulas de remédio. Se você consegue esses PDFs, ou se você consegue esse texto, ou se você scrapeia um conteúdo, qualquer base de dados que você criar, você pode utilizar ela para trabalhar em cima dela, tá? Então a pessoa iria lá no chat, buscava bula do ibuprofeno, por exemplo, ou já diretamente buscava ibuprofeno tal sintoma ou tal indicação, por exemplo, tal uma coisa mais específica, então diretamente já devolve criado por IA, em base à consulta dessas bulas, as informações, tá? Então, é dessa maneira. Nós vamos ver esse exemplo com os compromissos da lista de dias do mês. Então, voltamos aqui no Workflow. Eu tenho a pasta que é a pasta tarefas e agora eu vou selecionar para quando um novo arquivo seja criado,
tá? Ou atualizado. Aqui no caso vamos deixar file created para quando um novo arquivo seja criado que dispare o fluxo, tá? Então aqui eu vou sair e vamos colocar um outro módulo aqui do Google Drive. Vamos aqui e vamos colocar download file, tá? Porque da mesma maneira que precisamos subir o arquivo, nós precisamos fazer um download para trabalhar com esse arquivo, tá? Então vamos fazer o download aqui, clicando aqui, selecionamos resource file, tá? Operation download, que é o que nós queremos. Aqui nós temos outras opções como copy, criar de um texto, apagar um arquivo, mover, compartilhar, fazer upload, temos várias opções, tá? E aqui nós podemos trabalhar tanto a nível de arquivo, quanto de arquivo de pasta, ou só de pasta, tá? Selecionamos aqui o arquivo, dias da semana, ok? E saímos. Aí agora aqui o que nós temos que fazer é colocar a base de dados do Pinecone, ok? Porque nós queremos fazer o download e queremos que envie para base de dados em formato de embeddings, vetores, tá? Vamos aqui buscar Pinecone Vector Store e temos aqui add documentos to Vector Store, que é o que nós queremos, adicionar um documento, tá? Então clicamos aqui, conectamos a nossa credencial do Pinecone, selecionamos aqui, temos a operação Insert Documents, From List, tá? Selecionamos aqui, ó, o index que nós criamos quando nós criamos a conta no Pinecone, tá? Então selecionamos aqui o nosso index semana, que é onde nós queremos que se insira esses documentos, ok? E aqui em Embedding Batch Size, deixamos isso no padrão aqui nesse caso, tá? Quanto maior o tamanho dos embeddings, mais gasto também terá no seu modelo, tá? Que você vai ter que pagar depois. Então saímos aqui e aqui nós vemos que temos duas opções. Nós somos obrigados a conectar um modelo de embedding e a conectar, conforme nós vimos anteriormente, o Test Splitter, ok? E o Default Data Loader para fazer todo aquele processo de transformar em chunks e subir aqui na base de dados vetoriais, tá? Então clicamos aqui em Embedding, vamos selecionar Embeddings OpenEye, como vocês podem ver temos vários aqui, temos do Gemini, tá? Temos o Ollama, que também é bastante utilizado. Conectamos aqui a nossa credencial da OpenEye e selecionamos o modelo. No caso aqui, nós vamos utilizar o 3 Small, que já é mais do que suficiente. E vemos que podemos já modificar, já aparece aqui cinza para nós. Utilizamos aqui um Default Data Loader para carregar esses documentos. Qual é o tipo de dado que nós queremos? Nós queremos trabalhar com JSON? Depende do projeto. Isso vocês vão entendendo mais com o tempo, com mais aulas, com mais vídeos, tá? Mas vamos utilizar aqui binary, nesse caso, tá? Para trabalhar com números, texto e todo tipo de formato, tá? Então aqui nós temos um mode, onde nós queremos carregar todos os dados. Poderíamos selecionar aqui um dado específico somente para trabalhar. E aqui, para detectar o formato do dado, nós poderíamos trabalhar com entradas de CSV, com JSON, como eu falei para vocês, PDF. Se nós temos vários PDF, nós podemos trabalhar com eles para extrair e logo transformar em texto e transformar em chunks e logo em embeddings, tá? Aqui só com texto, vamos deixar para que detecte automaticamente, ok? E aqui nós já podemos conectar o Test Splitter, ok? E temos aqui, como foi mencionado no exemplo dos chunks no Hugging Face, Recursive Character Test Splitter, ok? Aqui nós podemos selecionar o tamanho do chunk e aqui também podemos configurar o overlap, ok? Como é um documento pequeno, eu vou colocar o chunk em 500 e o overlap eu vou colocar em 20, tá? Mas isso daqui é conforme eu falei para vocês, vamos testando, vamos regulando, tá? Fechamos aqui em Default Data Loader, vamos adicionar uma nova propriedade, vamos colocar aqui metadata, tá? Adicionamos aqui a propriedade, colocamos, por exemplo, file, tá? E aqui nós vamos colocar o valor para pegar o nome desse arquivo, tá? Se nós colocamos vários arquivos, nós vamos querer ter o nome do arquivo, querer ter o identificador do arquivo para deixar tudo isso bem organizado, separado, tá? Então, executamos aqui os nodes anteriores e obtivemos o arquivo, ó. Conforme nós podemos ver, obtivemos o arquivo aqui, ó, dias da semana, nos dá o tamanho, podemos fazer download, então todo o fluxo para trás foi executado aqui para que nós possamos obter esses dados e aqui nós vemos a resposta, tá? Agora aqui em valor eu vou colocar expression, vamos aqui ver no modo esquema e vamos pegar um ID aqui, temos o ID aqui, tá?
Dentro do nosso espaço, conforme nós vamos ver aqui, ó, Space, nós temos o ID, tá? Então, arrastamos aqui e logo nós temos o nome, tá? Também. Poderíamos trabalhar com o nome também, não tem problema, tá? Fechamos, beleza? Aqui nós já temos todo o fluxo para que quando um documento seja inserido numa pasta do Google Drive, nós façamos o download, transformemos ele em embed e inserimos na base de dados vetorial, tá? Então eu vou testar esse workflow, tudo funcionando. Vemos aqui que tem as respostas, um item que passou por todos os lados e vemos aqui uma mensagem de que deu tudo certo e 4 itens foram enviados à base de dados vetoriais, que seriam aí os embeddings, os chunks, tá, dos embeddings. Então vamos aqui ver database e temos aqui, ó, semana, tá, criado, clicamos aqui e vemos aqui, ó, que temos os diferentes chunks de texto, ó. Se nós passamos aqui, ó, conforme vocês podem ver, com os separadores de parágrafo, de linha, as expressões conforme nós vimos, ó, e cada uma tem um pedaço do documento, beleza? Agora, na hora de recuperar isso daqui, também vai ser recuperado pelo modelo em formato embedding para gerar uma nova resposta e enviar para o usuário. Ok, já temos feito essa primeira parte. Se nós vamos aqui no Pinecone, aqui nos chunks, nós podemos clicar nos 3 pontinhos. Se nós vamos aqui em Fetch, nós podemos ver o ID, podemos ver os embeddings, tá? Os vetores, e é enorme, como eu falei para vocês, isso daqui pode ter até 1500 e pouco de dimensão, como nós falamos. E aqui nós vemos as linhas nas quais foi classificada e foi tomada, tá? Por exemplo, nós temos um chunk aqui da linha 47 a 87, tá? Que nos dá isso daqui. Aí se nós vemos mais para baixo aqui, nós temos que é da linha 1 ao 47, da linha 123 a 125, tá? Então, de um documento. Perfeito? Dessa maneira nós conseguimos localizar. Agora nós vamos aqui no N8N, vamos adicionar um novo workflow. Ok? Esse daqui eu já tenho ele pronto, então eu vou sair sem salvar. E aqui nós vamos adicionar um novo disparador. Nós vamos adicionar um disparador de chat. Então nós temos aqui a opção On Chat Message. Clicamos aqui e aqui nós temos Make Chat Public. Isso nós vamos ver depois, tá? Nós deixamos aqui esse disparador, o On Chat Message Receive, ou seja, quando receber uma mensagem, esse disparador nós vamos utilizar para trabalhar com o sistema de chat. Quando receber uma mensagem, nós vamos conseguir fazer consultas na base vetorial a partir dos documentos que nós subimos agora. Então, tendo isso em mente, o que nós temos que fazer agora é clicar aqui em Advanced AI. E vamos colocar um agente de inteligência artificial aqui em AI Agent. Clicamos aqui e aqui tem fonte do prompt. Já vem aqui por padrão conectado ao nó de chat, tá? O trigger de chat. E já vem aqui o input, ok? Então aqui nós não precisamos tocar nada. E aqui nós temos que conectar um modelo, conectar uma memória e podemos conectar diferentes ferramentas para que o agente de chat com inteligência artificial possa interactuar com os dados que nós trabalhamos com ela. Por exemplo, como nós vimos, subir os arquivos, logo processar e enviar por e-mail, isso é uma ferramenta, tá? E nós tivemos aí o trabalho também de um modelo que é o OpenAI. Agora aqui com o agente de inteligência artificial, nós podemos conectar diferentes ferramentas, uma que mande e-mail, outra que baixe um arquivo, outra que converta um arquivo e etc, o que seja, tá? Tem várias opções aqui, inclusive ferramentas personalizadas que nós podemos criar, e nós vamos ver isso no clube da IA, tá? Que eu deixo o link aí embaixo para vocês, que vai ser lançado em breve, então fica ligado para pegar um preço promoção, tá? Se eu já ensino isso daqui, lá nós vamos ver conteúdos muito mais densos, muito mais detalhados, ok? Selecionamos aqui um chat model. Vamos aqui em OpenAI Chat Model e vamos selecionar o modelo da lista. Nesse caso aqui eu vou deixar o GPT-4. O GPT-4 mini gasta menos, tá? Eu vou pôr o GPT-4 aqui nesse exemplo. E já temos o modelo de chat ligado aqui para o agente trabalhar. E precisamos pôr uma memória. Vamos trabalhar com chat e com o agente, nós temos que pôr uma memória para que possa recordar algumas mensagens anteriores, o contexto anterior, para que a gente possa seguir trabalhando, tá? E se clicamos aqui, nós temos uma variedade de memórias
Nós temos aqui Simple Memory, essa é a mais fácil, a mais simples de utilizar, dependendo se o projeto é bem simples, podemos utilizar essa. A melhor, na minha opinião, é Postgres, e nós vamos ver mais para frente, tá? Nesse momento vamos utilizar Simple Memory. Então selecionamos aqui, já vemos que conecta com a seção do chat diretamente, tá? Já vem aqui conectado, nós poderíamos definir também com uma expressão, e aqui já vem JSON Session ID, o ID da sessão de cada um dos usuários que utilizarem, tá? O chat já vai estar conectado com sua própria memória, seu próprio nó de memória, tá? Então, clicamos fora e agora aqui vamos colocar uma ferramenta. E qual é essa ferramenta? Nós queremos que responda perguntas buscando em uma base vetorial, como nós vimos na apresentação. Então, nós vamos buscar aqui Answer To, tá? Vector Story Question To. Clicamos aqui e aqui nós vamos dar um nome, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, busca underline compromissos, tá? Por exemplo. E aqui nós vamos dizer o que tem que fazer, tá? Na base de dados de Pinecone, você deve buscar informações no índice semana aqui, nesse caso, tá? E aqui nós temos limite. Se nós aumentamos esse limite, ele vai retornar mais informação. Se nós diminuímos esse limite, ele vai retornar as informações mais específicas. Como trabalha esse limite? Se nós deixamos no 4, ele vai buscar, em base ao que foi dito no chat, as informações mais próximas semanticamente, contextualmente, tá? Os vetores mais próximos a essa questão que foi dita no chat, tá? Vai buscar, no caso, os 4 mais próximos ou os 2 mais próximos, tá? Quanto menos, mais específico. Nesse caso aqui, vamos deixar em 2, ok? Porque é uma lista muito simples, apenas com compromissos e etc. E aqui nós temos que conectar a base de dados de vetores aonde vai ser buscada a informação, tá? Nesse caso nós vamos escolher aqui Pinecone, selecionamos aqui, conectamos a credencial e a Operation Mode é Retrieve Documents, tá? For Chain e To. Nós temos outras opções aqui, inserir documentos, como nós já vimos, Get Many, que é para você pegar informações de documentos também a partir de uma query. Atualizar documentos, nós queremos utilizar Retrieve Vector Story, tá? Nesse caso, ou se fosse diretamente com a inteligência artificial, utilizaremos esse daqui, tá? Aqui em Pinecone Index, selecionamos semana, que é o index que nós criamos, e podemos sair, ok? Aqui nós vamos ter que selecionar um modelo, para que quando através do chat o agente receba e trabalhe com esse modelo, porque aqui desse lado aqui nós temos um modelo que vai trabalhar já com a primeira interação do chat aqui, tá? E com a memória, e logo isso daqui também vai trabalhar com a memória. Só que esse outro modelo que nós vamos selecionar aqui, ele vai ser responsável por pegar essa query que vem aqui, trabalhar com answer questions, que ele transforma em uma outra pergunta, ele melhora a query, esse prompt que você coloca no chat geralmente, e buscar aqui o certo, tá? O embedding correto. Então, aqui nós temos que selecionar o modelo. Eu vou colocar OpenAI, ou poderia colocar Anthropic também, se eu quero colocar o Cloud, vamos colocar Anthropic, ok? Selecionamos aqui a conta e o modelo, aqui no caso tem o Cloud 3.7 Sonnet, que vai fazer essa parte aqui de ajudar a buscar no banco de dados e melhorar a pergunta, tá? E logo transferir essa resposta aqui para o agente, tá? Então aqui nós vamos selecionar o Embedding, selecionamos OpenAI, mesma coisa, 3 small. E conforme vocês veem aqui já não tem mais nenhuma exclamação, nada em vermelho, já deveria estar funcionando esse fluxo aqui, ok? Entra o chat, o agente recebe essa query, ok? Junto com o modelo, trabalha, já guarda na memória, envia essa query para cá, esse modelo vai melhorar essa query e vai buscar aqui na base de dados esse modelo, tá? Vai receber esses embeddings, processar e enviar aqui para essa ferramenta de resposta de questões que vai enviar para a gente de volta, tá? E para o chat. Então, se nós abrirmos aqui, ok? Então aqui nós vamos perguntar qual meus compromissos para o dia 26, por exemplo, tá? Damos um Enter, começa a buscar aqui, funcionar todo o fluxo. E diz, de acordo com seus compromissos agendados, no dia 26 você tem redação de relatório resultados trimestrais. Gostaria de saber mais informações sobre esse compromisso ou verificar outros compromissos para outra data. Vou perguntar, quero saber meu compromisso ou o que tenho que fazer
o que tenho para fazer dia 29, por exemplo. Aí volta a fazer toda a busca aqui, ok? De acordo com sua agenda, no dia 29 você tem evaluação, ou seja, avaliação de novos provedores potenciais, avaliação de fornecedores potenciais. E se nós vamos ver aqui, no dia 29, tem avaliação de novos provedores potenciais. Então, é muito poderoso isso, tá? Você poder criar RAGs, e dessa maneira nós criamos aqui um simples, tá? Como vocês podem ver, que funciona aí perfeitamente para vocês fazerem consultas em documentos, implementarem um sistema de atendimento ao cliente, um sistema de tirar dúvidas, poder economizar custos em um setor e etc. Perfeito? Ok, vimos como criar um RAG, um sistema simples e muito potente. Mas legal, isso está funcionando aqui dentro. A graça é utilizar fora, tá? Então eu vou mostrar isso para vocês. Mas primeiro vamos ver aqui algumas observações no Pinecone. Aqui em Pinecone, se você cometeu algum erro ou quer excluir sua base de dados, você pode vir aqui, clicar em Delete, tá? Excluir essa base de dados e executar novamente o fluxo de subida e download, conversão de arquivo, ok? Se você quiser, você também pode organizar com uma tag aqui. Voltando aqui no fluxo, o que nós vamos fazer é clicar aqui em Chat Message, Resave, ok? E aqui nós temos essa opção Make Chat Public, ok? Temos que habilitar essa opção e colocar aqui no Mode Embedded Chat, que nós podemos utilizar esse chat embedado fora, tá? E vamos ver como é que fica. Aqui nós temos a URL do hosting, nós já vamos ver como configurar. Então, quando nós fazemos isso, habilitamos aqui, colocamos Mode Embed, temos que clicar aqui em Here para ver as instruções, tá? Abrimos aqui e se nós descemos aqui, nós temos as instruções, tá? Esse daqui é o link do script que nós temos que utilizar para poder incorporar esse chat onde nós quisermos, tá? No nosso site, em uma aplicação, etc. Tá? Então nós copiamos isso daqui e levamos para uma web. Por exemplo, aqui no caso eu tenho um WordPress aberto e se eu vou em temas, editor de arquivo, eu posso abrir aqui o header.php, que é o cabeçalho do tema, que é onde nós temos que colocar esse arquivo. Ou então poderia utilizar um plugin para inserir snippets no cabeçalho do site, tá? Aqui no caso nós vemos que fecha o head aqui e logo abre o body, tá? Então nós vemos o body aqui. Eu posso colocar em cima, tá? Conforme eu coloquei aqui, ó, é um script, ok? Eu coloquei um div id n8n chat, posso tirar também. No caso eu coloquei aqui um container para colocar esse chat dentro, depois eu poder mover, estilizar e tal. Isso nós vemos a fundo em detalhe no clube da IA, tá? Então aqui nós vemos que importa um chat que vai ser criado desde essa CDN aqui do N8N Chat, tá? E logo nós temos aqui para a criação do chat, nós temos o webhook URL. Então aqui, entre aspas, nós temos que colocar a webhook do nosso chat específico, tá? Que é essa URL que nós temos aqui, tá? Nós copiamos, colocamos aqui, entre aspas. E logo aqui nós temos mensagem inicial, um emoji que nós podemos personalizar de acordo com o negócio que nós estamos trabalhando, o cliente, o projeto que nós estamos fazendo, tá? Tudo isso daqui nós podemos personalizar quando se inicia uma nova conversa, tá? Aqui, por exemplo, type your question, coloque sua questão, um placeholder, podemos personalizar, ok? Uma vez feito isso, clicamos aqui em atualizar arquivo e podemos executar aqui uma página da web. Por exemplo, vamos ter esse chat aqui, ó, aparece aqui no cantinho, ó, conforme vocês podem ver aqui. Clicamos, está um pouco feio e por isso nós podemos atribuir classe CSS e também aí elementos de HTML para colocar em um container ou melhorar ou inserir em uma página. Igual eu falei para vocês do exemplo de busca de bulas de remédio, se nós incluímos um hack desse e inserimos um chat desse aqui bem profissional, bem integrado, fica legal esse tipo de projeto. Então aqui eu posso fazer pergunta, eu já tinha feito antes, por exemplo, para o dia 7, que compromisso tenho, tá? Aqui desde o chat, desde a web, desde onde seja, já está integrado o seu sistema, o seu RAG, tá? E aqui nós já trabalhamos, buscamos aqui e vemos a resposta. Para o dia 7, que compromisso tenho?
Segundo a informação consultada, para o dia 7 você tem programado uma capacitação interna para novos empregados, tá? E poderíamos aí receber qualquer resposta, beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês um outro fluxo que já está feito e vou explicar para vocês como funciona também, para vocês terem mais um exemplo, ok? Ok, antes de continuar com mais um fluxo, vamos comentar um pouco sobre essa mescla da IA mais ferramentas que gera agentes. Pense no agente como um funcionário especializado em um setor, tá? Então nós podemos criar vários. No final temos uma IA e vamos dar a ela ferramentas. Neste caso a ferramenta era para uma base de conhecimento, um RAG, a ferramenta que nós demos à IA nesse exemplo que nós vimos, tá? Mas podemos dar qualquer ferramenta que imaginarmos, podemos criar aí qualquer ferramenta desde que nós utilizamos todos os módulos e tenhamos aí cada vez mais capacidade e noção, estejamos estudando, vamos nos aprofundando em sistemas de programação que cada vez nos permite mais criar coisas personalizadas, tá? Pode ter uma ferramenta que envie e-mails, outra ferramenta que busque na internet e etc. Embora seja muito tentador dar muitas ferramentas a um agente, geralmente quando tem muitas, o agente se confunde e não sabe qual utilizar muito bem, tá? Então é melhor você ter várias ferramentas separado que depois se unem em um fluxo, tá? Do que ter um fluxo só com várias ferramentas que vão fazer vários processos, tá? É por isso que estamos em um ponto muito importante, já que o que freia os agentes é o cérebro. Quando sair o GPT-5, os agentes poderão fazer ainda mais muitas funções mais complexas, muito mais fácil, tá? Por isso que é real isso de que os nossos empregos ou muitas funções correm perigo, tá? Isso é real porque com a implementação da inteligência artificial e dos agentes, as empresas vão querer economizar dores de cabeça que podem ter com funcionários, economizar dinheiro, impostos e pagar um custo muito menor para a IA ou para o profissional técnico que está implementando, cuidando dessa manutenção, tá? Por isso é bom você aprender e saber implementar, saber utilizar, que alguém, se um dia for te trocar, vai saber que você sabe implementar e pode te utilizar melhor. E se um dia você quiser sair ou montar o seu próprio negócio, você está respaldado com as tecnologias mais atuais, ok? Agora sim, vou mostrar um outro fluxo aqui para vocês. Esse já está pronto, eu só vou comentar o que ocorre aqui, para o vídeo não se estender muito mais. E nós temos um e-mail, tá? Aqui dentro do e-mail eu criei diferentes etiquetas, conforme vocês podem ver aqui, assuntos pessoais, membresias, negócios, newsletter, outros, etc. Criei as etiquetas, nós podemos criar aqui nova etiqueta, colocar o nome, tá? Também podemos colocar a cor que nós queremos aqui, cor de etiqueta, para ir classificando. É muito interessante para você ou para uma empresa, para um negócio, ter os e-mails importantes filtrados já de modo personalizado e separados para diferentes caminhos ou com diferentes prioridades, tá? Então aqui no caso, como vocês podem ver, as etiquetas vão configurando o que é assunto pessoal, o que é membresia, o que é negócio, o que são trâmites que tenho que fazer, e com isso já de um simples olhar eu já consigo ver aqui, tá? Coisas que tem já com as etiquetas bom, batendo o olho na cor eu também já sei do que se trata. Perfeito? Então aqui nós temos dois disparadores, temos um de exemplo que funciona quando fazer clique, em teste workflow funciona, tá? Esse daqui nós podemos tirar em um caso real, tá? Só foi colocado aqui para teste, e temos aqui o disparador oficial do Gmail, que é um trigger 1. Se nós clicamos aqui, eu vou ligar ele, tá? E entramos nele. Nós vemos que está conectada à conta do Gmail, vemos que ele trabalha a cada hora e o evento é cada mensagem recebida, ok? Que busque por importante. Se nós clicamos aqui em More, nós vemos que o Gmail ele tem vários filtros que nós podemos utilizar com alguns operadores aqui, ó, tá? From Me, por exemplo, ou aqui Around, Label, Category primária, categoria social. Nós podemos ir utilizando esses operadores ou filtros, tá? Nesse caso aqui eu quero por is importante, tá? Então todos os e-mails que passam pelo filtro de que são importantes, que foram aí
compreendidos pelo meu uso e etc. Então todos os e-mails que forem importante, eu quero que passe, tá? Para evitar também spam, coisas que eu não abro muito, que eu não leio, tá? Então eu coloco aqui. E o status de leitura eu quero que passe e-mails que foram lidos e não lidos, tá? Ou poderia ser só não lidos, ok? Vou colocar aqui que foram lidos e não lidos e posso sair. Uma vez que ocorre esse evento, começa esse fluxo, nós temos aqui um classificador de texto, que nós podemos encontrar aqui, Text Classifier, conforme vocês podem ver aqui, tá? E dentro desse classificador de texto, nós temos diferentes categorias que você pode ir criando, ok? Então, nós temos o texto para classificar. Qual que é? Nós temos uma variável aqui que é JSON, texto como HTML. Então, no anterior, no input, nós conseguimos encontrar isso aqui. Por exemplo, se nós vamos aqui em Gmail Trigger, aqui nós temos os headers, não tem item, vamos funcionar o workflow. Então eu vou ligar esse daqui para quando eu fizer um clique, tá? Clicando aqui e beleza. Agora eu vou testar e começou. Está obtendo todas as imagens, passou para o classificador, está trabalhando com o modelo de chat da OpenAI para classificar, para filtrar esses e-mails conforme o que nós vamos ver agora, os critérios, tá? E logo ele direciona e etiqueta o e-mail, tá? Quais são os e-mails que vão para trâmites? Quais são os e-mails que são relacionados a negócio? Quais são os e-mails que são newsletter? Quais são os e-mails que são assuntos pessoais ou outros? Ele vai trabalhar, processar tudo isso com inteligência artificial e vai levar, etiquetar e levar esses e-mails para cada um desses locais aí. Dessa maneira nós temos tudo organizado numa empresa, e-mails do cliente X, e-mails do fornecedor tal, tá? E batendo o olho nós já vemos tudo. Temos aí muito mais facilidade e rapidez para trabalhar, tá? Então aqui ele já enviou para o trâmite 16 itens, enviou para negócio 3 itens, para newsletter 3 itens, assuntos pessoais 3 e outros 3. Diz aqui o workflow executado com sucesso e nós já vamos ver isso etiquetado aqui no Gmail, tá? Primeiro vamos voltar aqui e falar do classificador. Se nós entramos, nós temos aqui texto como HTML. Agora eu executei o nó e nós recebemos aqui informação, tá? Conforme nós podemos ver aqui. Então nós vamos utilizar aqui, descemos HTML, aqui embaixo temos text as HTML, tá? Que é a nossa mensagem, tá? Então nós arrastamos aqui text as HTML e temos a variável aqui que isso vai ser dinâmico, como nós temos aqui expressão para cada e-mail, tá? Então vai obter o conteúdo e em base às categorias que nós definimos aqui no classificador de texto, o modelo vai trabalhar. Ele vai identificar o contexto dessa mensagem e etiquetar, transferir para essa categoria, tá? Então foi definida aqui uma categoria trâmites e nós vemos aqui que nesse modo é fixo, tá? Não vai mudar. E a descrição é e-mails de entidades ou empresas relacionados a trâmites de registro, solicitações de documentos, consultas sobre processos contábeis e temas financeiros associados, tá? Então todos os e-mails que tiverem relacionados com isso, que a IAV que tem relação com isso, vai para trâmites. Em negócio, nós temos e-mails relacionados com assuntos gerais de negócios que não estejam diretamente vinculados a patrocínios ou colaborações, como perguntas sobre automatizações, interesse e desenvolvimento de automatizações, solicitações de informações ou qualquer outro tipo de comunicação comercial. Isso vai para negócios. Newsletters, e-mails que correspondam a boletins informativos, os quais incluem atualizações, notícias, artigos ou conteúdo relevante enviado periodicamente por empresas, organizações ou particular, assuntos pessoais, e-mails relacionados a assuntos pessoais ou privados, como mensagens confidenciais, comunicações pessoais ou qualquer tema não vinculado diretamente ao âmbito profissional e comercial. Outros, e-mails que não se encaixam em nenhuma das categorias específicas anteriores, incluindo mensagens variadas, comunicações gerais ou qualquer conteúdo que não tenha um propósito claro ou definido. E options, aqui em options, nós temos o System Prompt Template, tá? Igual quando nós trabalhamos com o ChatGPT, que nós podemos
criar um prompt de sistema dizendo só me responda em português, por exemplo, ou só utilize esse tipo de tom, e pré-estabelecer como ele tem que agir, dependendo do momento, aqui nós temos também, tá? Então nós podemos colocar tanto fixo como usar expressões aqui, se nós queremos mudar algum dado, e aqui diz, classifique o texto fornecido pelo usuário em uma das seguintes categorias. Coloquei aqui entre chaves categorias, que ele sabe que é category, essas categorias que foram criadas, tá? Siga estritamente as instruções de formato indicadas a seguir, não adicione explicações nem comentários. Essas são as regras principais para ir fazer a classificação do texto com esse nó, com essa ferramenta, tá? Então aqui nós podemos adicionar mais opções, tá? Aqui no caso só foi adicionado um System Prompt e podemos adicionar mais categoria quantas nós quisermos, tá? Para poder filtrar os dados aí. Então nós vamos receber os dados aqui no input, dessa maneira vem todos os cabeçalhos e etc. Se nós quisermos algo mais simplificado, vocês sabem que tem o botão. Então aqui nós vamos trabalhando com esses dados, passamos e obtemos aqui do lado essa saída, tá? Podemos ver aqui diferentes dados em diferentes formatos aí para trabalhar depois, tá? Conforme podemos ver aqui também a mensagem, HTML, categorias, enfim, todos esses dados aqui nós podemos extrair por separados em outro momento para fazer algum tipo de processo, ok? Fechamos aqui. Aqui nós temos um módulo, tá? Que é um módulo de mensagem do Gmail, ok? E a operação é adicionar uma etiqueta, perfeito? E nós temos que obter uma variável, expressão, que é o ID de cada mensagem, para poder ter uma referência de cada mensagem individual, tá? Então, primeira mensagem que pegou, qual o ID dela, tá? Para onde que ela vai? Então, nós conseguimos obter esse ID aqui na saída também, tá? Para depois filtrar em algum momento alguma coisa. Então, aqui nós vamos, nesse primeiro módulo, configurar para adicionar uma etiqueta, add label, podemos marcar como lido, marcar como não lido, remover uma etiqueta, responder inclusive, tá? Um recurso de mensagem e vamos obter o message ID que nós temos aqui. Se nós descemos, deixa eu minimizar aqui, ó, nós podemos minimizar aqui, ó, temos os dados do classificador que foram vindo anteriormente, tá? Os dados do Gmail e de cada nó. Então vamos olhar no Gmail, nós temos aqui esse ID e temos Message ID aqui também que poderíamos utilizar, tá? Então poderíamos arrastar para cá, poderíamos utilizar essa, ou poderíamos utilizar, conforme vocês viram, essa outra aqui. E tem outra aqui para baixo que nós poderíamos utilizar também. Tá, os dados não são rígidos, os dados que nós temos que utilizar para um sistema, tá? Poderíamos utilizar esse ID aqui também, tá? Então, uma vez que nós temos isso, nós temos que definir aqui qual a etiqueta que vai ser utilizada, que nós já criamos previamente aqui no e-mail, tá? Nós já criamos essas etiquetas previamente aqui, então qual delas que vão ser utilizadas aqui, das que nós criamos, tá? Para esse primeiro nó, tá? Para o nó 1. Então aqui no caso é trâmites, nós teríamos aqui negócios, membresia, teste, etc, tá? Então aí já sabe, trâmites, categoria 1, essas bolinhas são as categorias que foram definidas aqui, tá? Ó, trâmites, bolinha 1, negócios, bolinha 2, tá? E já sabe que trâmite vai para cá, tá? E aqui nós definimos a etiqueta que tem que ser colocada. E agora o que tem que fazer? O mesmo, copiar esse módulo, fazer o mesmo para negócios, fazer o mesmo para newsletter, o mesmo para assuntos pessoais, tá? Aqui em negócios, se nós entramos, nós temos a mesma coisa, só que está selecionado o label de negócios, ok? Uma vez que nós fizermos isso para todas, nós já sabemos que vai funcionar conforme o trigger. E eu não vou clicar para fazer o test workflow, porque nós já fizemos, tá? Já foram enviados aqui 16 itens para trâmites, 3 para negócios. Vamos ver aqui. E aqui nós já conseguimos ver que vai inserindo as etiquetas, vai classificando os e-mails conforme nós podemos ver aqui, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre os erros no N8N. N8N não tem muitas formas de trabalhar com erros. A única coisa que permite é iniciar um novo cenário. Nós podemos implementar um workflow de erro para que nós sejamos pelo menos avisados onde ocorreu o erro, que erro ocorreu e possamos aí tomar medidas para pôr em funcionamento novamente esse fluxo o quanto antes. Então aqui eu posso criar um novo workflow. Aqui nós clicamos, buscamos error e aqui temos error trigger, ok? E aqui nós
podemos, a mesma coisa, dizer que quando ocorra um erro, que nos envie uma mensagem por WhatsApp, por exemplo, ou por Slack, Telegram, ou um e-mail. No caso, vamos colocar aqui um e-mail, colocamos Gmail, enviar uma mensagem, send a message, ok? E aqui nós vamos executar os nós prévios. Então, eu vou gerar um erro aqui, vou em outro workflow, por exemplo, eu vou desligar aqui, e aqui nós podemos configurar, ok? Vamos entrar aqui, vamos executar um nó prévio. Aqui temos conectado a conta do Gmail e o que nós queremos fazer é enviar uma mensagem. Já temos aqui para o e-mail, por exemplo, seodeverdade@gmail.com, tá? Queremos que envie a mensagem aí e colocamos aqui o assunto, por exemplo, error no workflow, tá? E podemos colocar aqui expressão, por exemplo, e colocar o nome do workflow, conforme nós temos aqui, tal. Ficaria error no workflow tal. Isso seria o assunto do e-mail, tá? E aqui temos a mensagem, podemos colocar algo como ocorreu o seguinte erro, tá? Colocamos aqui embaixo a mensagem de erro, tá? Aqui. E podemos colocar aqui, por exemplo, no seguinte workflow, tá? E colocamos aqui a URL do workflow. Perfeito? Fechamos, já temos aqui essa mensagem e podemos sair aqui. Esse disparador de erro vai funcionar sempre que ocorrer um erro em qualquer cenário, tá? Como aqui nós desligamos, então ele vai executar. Eu vou dar um teste workflow aqui e foi enviado uma mensagem para o e-mail que nós vamos ver agora, ok? Então aqui aparece o nome error no workflow, tal workflow, example workflow, ocorreu o seguinte erro, example error message, que seria, no caso aqui é um exemplo, né, viria a mensagem de erro, no seguinte workflow, ok? Poderia ter colocado um HTML aqui para poder fazer a quebra de linha, o salto de linha, tá? E aparecer embaixo, que nós podemos utilizar aí nos corpos dos e-mails. Então, no seguinte workflow, e aparece a URL do workflow para que nós possamos verificar e resolver esse problema o mais rápido possível. Bom, estamos terminando e vamos falar sobre as melhores práticas. Mantenha tudo organizado, organize seus fluxos e nós, da maneira mais clara possível, temos lá as etiquetas, os filtros por etiquetas, tá? E por pastas, dentro das possibilidades do N8N para facilitar a manutenção e compreensão do processo à medida que vai aumentando os fluxos, os workflows que você tem aí. Crie ferramentas úteis para o seu dia a dia. Concentre-se em criar automações e ferramentas que realmente agreguem valor ao seu fluxo de trabalho e otimizem as tarefas que você realiza regularmente. Comece a criar seus primeiros agentes. Inicie a criação de agentes inteligentes para automatizar tarefas mais complexas, aproveitando ao máximo o potencial de IA e automação dentro do 8N. Colocando isso em prática, você vai conseguir ter tudo melhor organizado e com ferramentas úteis você vai pegando aí cada vez mais a manha, cada vez tendo mais capacidade de criar ferramentas cada vez mais complexas, tá? Então comece aí com ferramentas simples que resolvam o seu problema do dia a dia e comece a criar seus primeiros agentes e entre no clube da IA para você se aprofundar mais nesse mundo onde nós vamos ver tudo relacionado com inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se você gostou. Um abraço a todos e tchau, tchau.